Olá, meu nome é Renata Cássia, eu sou a especialista em chá por trás da marca Infusorina, essa marca da qual eu tanto amo e tenho a maior felicidade e orgulho. E bom, estou aqui neste vídeo para deixar gravado e documentado algo que eu só até então tinha escrito. Estava registrado através de palavras escritas e tá sendo um pouco difícil, provavelmente vai ser um pouco emocionante para mim, mas eu vou tentar contar a história. E afinal de contas, que história é essa, né, Renata, que você vai contar hoje neste vídeo? A história de quando eu conheci o Vale do Ribeira, e mais precisamente Registro, a capital de chá do Brasil. É claro que não tem como começar a contar essa história sem contextualizar ela, né? Mas eu vou tentar ser muito breve. O ano em que o Vale do Ribeira e Registro apareceram na minha vida foi entre 2014 e 2015. Eu já havia introduzido o chá de forma especial na minha vida. O chá já vinha muito presente, mas o chá mesmo, Camellia sinensis, né, o chá de origem, ele ficou muito mais presente depois que eu fui buscar sobre o assunto. E aí, muito brevemente, para ilustrar para vocês, né, para trazer uma linha do tempo, quem sabe, eu cheguei até a Yuri. A escola de chá em Baú ainda não existia, mas a Yuri ela realizava uma degustação de chás especiais lá na Pedra do Baú, em São Bento de Sapucaí, em São Paulo. E bom, eu conheci a Yuri, isso é uma história para um outro vídeo. Da Yuri, eu quis me especializar um pouco mais no mundo dos chás, então eu fui fazer meu primeiro curso de sommelier, que não tinha no Brasil ainda, e aí eu fui fazer na Argentina. Na época tinham duas ofertas, né? São duas escolas na Argentina, e eu acabei optando pela que fica na capital do país de Buenos Aires. A outra fica em Santa Fé. E bom, depois de fazer esse curso de sommelier de chá, né, que, meu Deus, em 2014 eu nunca nem imaginei que haveria possibilidade dessa profissão, né? E aí fiz um intensivo que durou cerca de uma semana. E aí o trabalho de conclusão desse curso era uma degustação de chás pretos. Então eu teria que realizar uma degustação de chás pretos para, no mínimo, se eu não me engano, 10 pessoas, 10 a 30 pessoas, alguma coisa assim, e com um questionário, né? Então, um formulário, na realidade, eu apresentaria esse chá e tomaria notas das opiniões, né, sobre aquele chá de todas as pessoas. Ou seja, essa degustação não precisaria ser feita com todas as pessoas ao mesmo tempo, poderia ir fazendo, né, com cada uma. E aí eu lembro que eu queria muito um chá que fosse brasileiro. Bom, o porquê também é um outro vídeo, mas eu queria muito um chá que fosse brasileiro, e eu lembrava que a minha mãe tomava chá preto, né? Minha mãe ama chá preto também. E aí, minha mãe, Sandra. E aí eu lembro que o chá que ela tomava era, além da mate leão, né, era um chá tupi. E aí, claro, assim, quando eu conheci o mundo do chá, e até hoje, né, a minha referência, ela era a Yuri. Aí eu entrei em contato com a Yuri, eu falei, Yuri, fui lá, fiz o curso, relatei pra ela, mas eu preciso de um chá para fazer esse trabalho, né, de conclusão. E só que eu queria um chá brasileiro. Será que você não sabe se a gente ainda tem chá aqui no Brasil? Eu pesquisei, não encontrei. Imagina, gente, digitar no Google chá brasileiro, chá nacional, era assim, zero informações, né? E aí ela falou, olha, Renata, ela escreveu, né? Tem a Maia, uma grande indústria, não sei como é que eles estão. E ela passou o contato da Maia. E bom, né, na minha vida,
eu entendo em alguns momentos, nos principais, que o não a gente já tem, né? E aí eu fiz o contato com o interesse de adquirir os chás, né? Eu queria simplesmente os chás. E aí eu fiz contato, me apresentei por e-mail, agora eu não lembro se foi por e-mail ou por telefone, mas eu acho que foi pelos dois. Agora eu não lembro. Mas eu sei que em algum momento do diálogo surgiu o convite para conhecer a fábrica. Eu pensei, meu Deus, é óbvio que eu vou. Não tenho nem dúvida sobre isso. E aquilo me deixou assim tão entusiasmada e tão na expectativa, porque imagina, né? Quando eu comecei a estudar sobre chás, quando eu comecei a me aprofundar, não digo nem estudar, mas a conhecer mesmo, né? A gente vê foto, a gente vê vídeo, a gente lê livros, a gente escuta histórias e eu nunca imaginei que a oportunidade, no caso a minha primeira oportunidade em conhecer um chazal, né, uma plantação de chás, seria no Brasil. Eu imaginei que seria no Japão, na Índia, na China, mas nunca imaginei que fosse acontecer no Brasil. Então aquilo pra mim, gente, foi algo assim muito, muito, muito importante e eu agarrei aquela oportunidade com todas as forças. Eu lembro até que eu ainda, né, eu trabalhava, né, antes de eu criar a Infusorina e os vários momentos que ela teve, né, que a gente continua tendo, eu trabalhava com comércio internacional, comércio exterior. E eu lembro que assim, o convite surgiu numa quinta-feira e aí teria que ser um dia em que a fábrica estivesse aberta, né, um dia de semana. Então seria numa segunda ou terça-feira. Na realidade eu não queria esperar mais, né? Eu sei que no domingo daquela mesma semana eu convidei o Nicolas, o meu companheiro, e o meu avô, que ainda era vivo, o seu Zé, pra enfim fazerem essa viagem comigo, né? E pra me acompanhar mesmo, porque aquilo era muito novo, né? Enfim, e conhecer então uma fábrica de chás. Meu Deus, eu acho que foram os dias mais mais difíceis de espera. A gente pegou o carro num domingo e fomos. Eu lembro que tinha um acidente no meio do caminho, a gente ficou 1h30 com o carro desligado. E eu queria chegar domingo em Registro para conhecer a cidade ainda. Eu sei que a gente chegou 4 horas em Registro. A gente foi pro hotel, nós ficamos no Lito. Fizemos o check-in muito rapidamente. Eu já perguntei se teria um templo budista, se teria algum museu. E para minha surpresa tinha os dois, tanto o museu quanto o templo budista. E aí eu fui correndo para o museu. O museu hoje ele não tá mais aberto, né, em Registro, mas naquela época, em 2015, estava. E eu lembro que o museu fechava às 5h10. A gente chegou e, assim, muito encarecidamente foi permitida a nossa entrada. E a gente percorreu todo aquele museu da história da imigração japonesa, né? E em um dado momento, logo no primeiro andar do museu, que eram 2, tinha alguns maquinários doados, inclusive um deles pela família Maia, de chá mesmo, de fábrica de chá. E aquilo, assim, já foi o primeiro contato que eu tive, né, diretamente visual, físico, presencial, com uma produção de chá, né, diferente do chá tá aqui, muitas etapas antes. E aí chegou segunda-feira, né, ansiosíssima, acordei super cedo, fiquei pronta. Já falava com o André que é o colaborador da Maia, ele já era colaborador há 7 anos da Maia, em 2015. Então, né, eu digo que ele é patrimônio já da Maia. E aí tava o André me esperando junto com o Milton. E foi neste dia que eu conheci o Milton. E a gente foi, né, direto pra fábrica, no caso. Eles foram no carro deles e a gente foi no nosso. E bom, confesso pra vocês, meu avô tava se sentindo em casa, né? Porque meu avô é de Pernambuco, então assim, fazenda, o meio rural pra ele, nossa, era vida, né? A gente também tinha morado em Minas, a gente conviveu muito com cafezal, com terreiro de café, então tanto ele quanto eu, nós estávamos assim no céu, né?
E aí a gente foi seguindo e a gente começou a entrar, né, na área rural, no bairro Bamburral, onde fica a Amaia, há muitos e muitos anos, há mais de 80 anos. E eu lembro da primeira sensação que foi, assim, percorrer com o carro, e olhar para os lados e dizer, gente, isso aqui é chá. Nossa, isso aqui é chá. Essas plantações são chá. Sabe quando você, eu não sei se você que está assistindo esse vídeo agora já teve a oportunidade de ver uma plantação de café, né? Porque em Minas, eu morei no sul de Minas, você vai percorrendo, assim, o caminho é chá, assim, a perder de vista, né? É só plantação de café, é café a perder de vista. E eu lembro que eu cheguei, né, a gente nessa estrada e era chá. E eu queria parar o carro, mas ao mesmo tempo eu não podia parar o carro porque a gente estava seguindo eles. E eu olhava aquilo e eu dizia, meu Deus, eu tô no meio de um chazal. E realmente, assim, era um sonho, né? E aí a gente entrou na fazenda, tem um lago lindo, o casarão da família maravilhoso. E tinha fábrica, nossa, enorme, né? E eu nunca imaginei que eu fosse conhecer uma fábrica de chá, né? Porque são etapas, né? Você conhece o chazal, você conhece a fábrica, você conhece a colheita, você vê o processamento. São muitas fases até que o chá chegue aqui, né? Toda aquela história, são aquelas pessoas. E aí eu conheci o Ryogo. E eu lembro que o Ryogo falou, tava chovendo, acho que choveu na noite anterior, e ele falou que tinha chovido, né, e que não era bom para o chá verde, ou seja, que não ia dar para processar, não seria o ideal processamento de chá verde, mas que ele ia fazer mesmo assim. E gente, assim, o meu sentimento de gratidão, de meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, e de felicidade, ele iniciou desde o momento que eu saí da minha casa. Ah, vamos pra fazenda primeiro, né? Vamos. Então a gente foi pro chazal. E quando a gente estacionou naquele chazal, e eu olhei aquele chazal a primeira vez, eu pensei, meu Deus, isso aqui é um chazal. É daqui que vem. São essas pessoas que trabalham. A história, as folhas, você poder olhar o que é uma colheita imperial, porque a gente estuda, a gente vê nos livros, a gente vê o broto, a gente vê a primeira, a segunda folha, mas quando você olha aquilo, quando você toca naquilo, quando você sente a folha, quando você cheira a folha, quando você mastiga a folha, é outra coisa, né? Uma experiência, enfim. E eu lembro que eu fiquei parada ali, muito tímida, porque eu queria tirar foto, eu queria abraçar aquele chazal e hoje eu posso fazer isso, né? Mas naquela época eu fiquei assim meio contida e olhei aquele chazal e eu lembro que eu sorria demais. E nesse momento tava o Disney. O Disney é uma pessoa muito especial, que inclusive quero ter a honra de escrever sobre ele. O Disney, ele é muito próximo, né, da família Maia e dos chazais do Vale do Ribeira. E ele, sempre muito solícito, muito simpático, tanto o Disney quanto o Milton, quanto o André, né, estávamos todos lá. Ele contando muito delicadamente sobre a família Okamoto, sobre como o chá havia chego no Vale do Ribeira, e aquilo tudo era muita informação para mim. E eu digo muita informação, não é nem no sentido assim de quantidade, mas assim, fez um nó no sentido de como é que tudo isso aconteceu e eu não sabia, né? Eu lembro que eu queria saber mais, e mais,